Meus amados irmãos, amigos que sempre está recebendo o ensino, a edificação da palavra de Deus, por meio aqui do irmão Wellington Ramos, que está sempre transmitindo para vocês, levando a informação e comunicando a verdade que liberta, os ensinamentos espirituais da revelação de Deus para nós. E nesse momento eu quero convidar vocês agora para a gente aprender algo muito importante aqui nesse texto de Lucas 23, onde está relatando a crucificação de Jesus. Onde Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores, ladrões, pessoas que viviam na vida sem procurar fazer o bem a ninguém. E apesar de tudo, as pessoas, fazendo bem ou não fazendo bem, continuam perdidas de Deus. Não é? É muito importante entender isso. Não é pelo fato da pessoa praticar o bem que ele está em comunhão com Deus. Continua perdido e separado de Deus. A pessoa só vai estar numa comunhão, reconciliado de volta com Deus, a partir do momento que essa pessoa reconhecer e conhecer a Jesus Cristo. Pois esse é o único meio do homem encontrar o caminho, a vida, a reconciliação com Deus de volta. Mas eu quero levar para vocês justamente o conhecimento dessa verdade que vocês precisam ter. Da reconciliação com Deus, da vida de volta a Deus. Dentro desse texto aqui de Lucas, capítulo 23, onde nós vamos contemplar esse fato aqui narrado, revelado para nós do que aconteceu no momento que Jesus foi crucificado, e duas pessoas também foram crucificadas com Jesus. Observação. Jesus foi levado à morte de cruz. Naquele tempo, a morte de cruz era uma morte de maldição. Era a pior morte que tinha na época. Era uma sentença, era uma condenação aonde só recebia malfeitores. Quem era tornado maldito. Era tipo uma sentença de morte para as pessoas que viviam dentro de uma prática maldita, em maldição, fazendo mal e etc. Por aí. Então a morte de cruz era a sentença de morte. E Jesus se fez maldito, porque todo aquele que morresse crucificado naquele tempo era tido como maldito. Então Jesus foi tido como maldito, ele sofreu a maldição indo à morte de cruz, que era uma morte de maldição, pelos nossos pecados. Mas o texto vai relatar que tinha dois homens também crucificados ao lado de Jesus, cada um ao seu lado, uma direita e uma esquerda. A Bíblia, ela faz questão de mostrar os lados. E os dois homens que estavam ali também naquela sentença de morte com Jesus, eles foram à cruz, eles foram àquela morte porque eles mereciam. Jesus, não. Essa observação é importante se fazer e destacar. Jesus está ali inocentemente, mas voluntariamente. Ele tomou o nosso lugar. Aquele ato ali de Jesus, aquela morte de Jesus, aquela maldição que Jesus sofreu no lado espiritual, ele sofreu por nós. Era para nós estar ali. Uma morte maldita, sofrendo a condenação do pecado no lado espiritual. Jesus morreu fisicamente para que pela sua morte física, no lado espiritual, a gente seja livre da morte espiritual, da condenação do pecado, da maldição do pecado. É muito importante colocar essa observação e explicar isso para as pessoas. O objetivo da morte física de Jesus foi para ser oferecido como sacrifício a Deus pelos nossos pecados, para nos livrar da morte eterna. Mas vamos voltar aqui para o texto que eu quero trabalhar com vocês, explicando e aplicando para o nosso conhecimento e para a nossa edificação.
Lucas, capítulo 23, do versículo... A gente vai ver esse relato a partir do versículo... versículo 36 ao 46. Bom dia, Dinácio. A gente vai ver esse texto aqui. Lucas, capítulo 23. Vamos acompanhar, vamos ver o contexto desse fato narrado, do versículo 33 ao 48. Dá uma lidinha aí, dá uma analisada aí, né? Vai buscar o conhecimento da palavra, vai se dedicar a ter prática, a ter necessidade, hábito de ler a palavra, porque isso não é uma coisa para você fazer por fazer, é uma necessidade que você tem de ler a palavra, de buscar conhecer direto da fonte, de se alimentar do conhecimento de Cristo na palavra, no Novo Testamento. Vai ler o Novo Testamento para você se alimentar do conhecimento de Cristo no Novo Testamento, onde está revelada o conhecimento do caminho, para a gente alcançar a graça de Deus. Isso tudo está revelado no Novo Testamento, a partir dos 4 evangelhos. Alguém diz, mas os 4 evangelhos não é o Novo Testamento. A lei ainda estava em vigor, o pacto da velha aliança ainda estava em vigor. Mas Jesus, nos 4 evangelhos, já está anunciando o evangelho. Por isso que é chamado de 4 evangelhos. Porque ali Jesus, para os judeus que estavam ainda no período da graça, que estava em vigor ainda, ele já está ali anunciando o evangelho, mostrando ali aquilo que vai se cumprir, onde vai ser estabelecida a nova aliança. É importante entender isso. Tem muita gente que cria cada detalhe só para complicar, querendo mostrar sabedoria. Não, porque o Novo Testamento não começa em Lucas, Mateus, João e Marcos, começa em Atos. Não. O anúncio, as boas novas, o caminho da salvação já está sendo anunciado nos 4 evangelhos. Pelo próprio Jesus que veio, começa a ser anunciado para os judeus. A partir de Atos dos Apóstolos, o evangelho vai ser divulgado para o mundo inteiro. Mas o evangelho nos 4 evangelhos já está sendo anunciado. Nós já aprendemos ali com Cristo. É aqui nos 4 evangelhos que nós aprendemos com Cristo e de Cristo. A mensagem que os apóstolos pregaram é tirada daquilo que Jesus ensinou e pregou nos 4 evangelhos. Então vá ler a palavra, entendendo a necessidade que você tem. Não é por uma formalidade religiosa. Não é para pegar texto, para poder aprender, para criar um movimento de pregação na igreja. Vá ler a palavra para se alimentar do conhecimento, para edificar a sua vida na direção, no entendimento que a palavra nos dá. Vá ler a palavra para se alimentar do conhecimento de Cristo, onde tua fé vai ser edificada. Não fica preso aí nessas coisas de movimento, de formalidade, de vida escrava dentro de atividade e tarefa, compromisso de religião, não, irmãos. A tua vida com Deus, ela tem que ser edificada, fortalecida, estabelecida pelo conhecimento de Cristo que está aqui na palavra, que nós precisamos estar sempre buscando. Eu fico olhando, meu Deus, tem pessoas que prioriza, escraviza, consagra, é devoto, dedica a sua vida à atividade religiosa. Mas a vida cristã não é isso. A vida cristã não é estar em culto de igreja de manhã, de tarde e de noite. A vida cristã para com Deus não é estar vivendo sacrifício religioso. A vida cristã para com Deus não é você estar centralizando o teu viver dentro de nenhuma religião, de nenhuma igreja, para viver o legalismo religioso. A vida cristã é no conhecimento de Cristo. E isso você só pode fazer se você se dedicar a buscar a palavra. Mas, irmão, eu não sei ler, então vai buscar ouvir quem está pregando a palavra. Bem-aventurados que lê. Ah, mas eu não sei ler. Os que ouvem. E os que praticam a palavra de Deus. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado. Não é quem vive dentro de vida religiosa, é quem lê a palavra. É quem pratica o que a palavra ensina. É quem ouve a palavra para crer. Eu só posso crer em Jesus se eu ouvir a palavra. E para você crer em Jesus,
você tem que ouvir a palavra, e a palavra do Evangelho. As boas novas. Não é qualquer palavra. Não é esse sermão, essas revelações, essas pregações malditas que esses homens dentro de igreja e religião estão dando. É a palavra de Deus. É aquilo que Deus revela na sua palavra a partir de Cristo. A revelação de Deus para nós, a partir de Cristo. É isso que nós temos que priorizar, buscar, se alimentar para se edificar no conhecimento de Deus, na vida com Deus. Pelo conhecimento de Cristo, irmãos. Então dedica a tua vida a isso. Não fica preocupado em cumprir o culto de manhã, o culto de tarde, o culto de noite. Não prioriza a tua vida em campanha, pacto, voto, marcha, em culto de jejum, culto de consagração, festividade, evento, congresso, trabalho. Isso tudo que vocês vivem dentro das igrejas é a distração que o diabo coloca para impedir vocês de buscar o mais importante, o conhecimento. O povo está vivendo uma vida de fé em Deus, consagrando o seu viver dentro de religião, em atividade, obrigação, compromisso, formalidade religiosa. Vivendo no padrão da formalidade religiosa. Não é isso a vida cristã. Então vamos voltar para aqui. Olha o que a gente vai aprender aqui, nesse texto, onde revela esse grande e importante fato para o nosso conhecimento cristão. Lucas 23, do versículo 33 ao versículo 48. Dá uma lida. Vai buscar entender, leia com atenção e vai buscar entender o que o Espírito Santo nos ensina nesse texto, nesse fato em que Jesus aqui está sendo crucificado. Ele está ali e duas pessoas ao lado dele, que viviam na prática do pecado. Eram homens malfeitores. Bem, vamos direto ao assunto que eu quero mostrar a vocês. Esses dois homens, um vai entrar na incredulidade, começar a zombar, escarnecer de Jesus, com o povo que estava ali, e os soldados que também zombaram de Jesus, dizendo: cadê? Desce daí, Jesus. Salva-te a ti e a nós. Se tu é o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Todos zombando de Jesus, pela mensagem que Jesus trouxe, que revelava ele como Filho de Deus. Não acreditaram, não creram na mensagem de Cristo. E aí, nesse momento, aquele que está ao lado de Jesus sendo crucificado, a Bíblia vai especificar que era o que estava à esquerda. Esse vai entrar também na incredulidade e zombar, escarnecer também de Jesus. Ele vai dizer: se tu é o Cristo, salva-te daí, desce daí, salva-te a ti e a nós, tira nós daqui, se salva tu também. O ladrão da esquerda. Agora, o ponto que eu quero mostrar a vocês, olha o que acontece. Olha a reação do ladrão da direita. Eu vou ler para você. Vamos ler o versículo 40. Não, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O ladrão da esquerda também vai zombar de Jesus, vai escarnecer, vai entrar na incredulidade e não acreditar no que Jesus pregava. Agora, olha a atitude do ladrão da direita, o que fez ele alcançar a graça de Deus. Vamos ler o versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu ainda não teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós vamos ser condenados também, como esse homem está sendo condenado à morte. Agora, olha o que ele diz no versículo 41. Nós, na verdade, vamos ser condenados com justiça, porque vamos receber o que nós merecemos pelos nossos feitos. Mas este homem nenhum mal fez. Ele creu em Jesus. Ele viu ali a verdade em Jesus. Agora, o mais importante é que no 42, o ladrão da direita vai dizer: e disse o ladrão da direita a Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Olha aí a atitude do ladrão da direita.
diante daquele momento que eles estavam, aonde a porta da graça ia ser aberta. Esse ladrão da direita foi o primeiro a entrar no paraíso depois que foi fechado por causa do pecado do homem. Escute aqui, o ladrão da direita foi o primeiro a entrar no paraíso, o lugar de descanso, depois que o homem perdeu a comunhão com Deus e foi fechado a vida com Deus em comunhão. O homem que estava ali crucificado com Jesus à sua direita, um malfeitor, nunca praticou o bem, nunca viveu uma religiosidade, nunca estava dentro da formalidade religiosa, não fazia caridade, não era bonzinho para ninguém. O texto vai dizer que ele era malfeitor. Malfeitor é quem vive praticando mal, esse homem. Mas um ladrão que vivia praticando mal, o homem que não tinha nenhuma prática do bem, foi o primeiro a entrar no paraíso, quando a porta é aberta. A partir da morte de Jesus, a porta do paraíso é aberta novamente, para o homem entrar com a sua alma em descanso e para o homem perdido de Deus entrar de volta à presença de Deus, encontrar salvação. O primeiro foi este homem aqui. Por que aconteceu isso? Porque Jesus não deu um descanso na alma no outro, o ladrão da esquerda. Porque Jesus só disse ao ladrão da direita que ele estaria no paraíso, naquele momento que ele ia morrer. Porque Jesus não disse isso para o ladrão da esquerda. A vontade de Jesus era que a alma do ladrão da esquerda também fosse para o paraíso, para o descanso ao aguardar o dia da ressurreição do corpo. Mas por que ele não foi? O ladrão da esquerda foi e o outro da direita não foi. Qual foi o motivo? A incredulidade. O não crer em Jesus. O não reconhecer Jesus. O ladrão da direita, ele reconhece Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus estava ali não porque merecia. Ele vê em Jesus aquilo que Deus quer que nós vemos. Ele vê o senhorio de Cristo. Ele vê Jesus como Salvador. E ele volta-se para Jesus, clamando a Jesus por socorro da sua alma, por salvação da sua alma. É aí que entra a graça de Deus na vida do homem. Quando o homem reconhece a Jesus Cristo. Esse ladrão da direita, ele reconheceu Jesus. Ele clamou socorro a Jesus. Ele entendeu, ele reconheceu que ele ia sofrer a consequência da condenação da morte por causa dos seus feitos, por causa do merecimento que ele tinha pelos seus feitos. Ele não se justificou, ele não clamou reclamando de Deus pela situação. Ele entendeu que aquilo que ele estava passando era porque ele merecia diante das práticas que ele vivia. E aí ele recorre a Jesus como Senhor, buscando socorro. É aí que entra a graça de Deus. Quando o homem reconhece a sua miséria, se arrepende e em Cristo clama o socorro e a misericórdia de Deus. O ladrão da esquerda não teve essa atitude. Ele se colocou no direito de Deus salvar ele, como se ele fosse merecedor, como se ele fosse santo, inocente, pelo que ele estava passando. Ele zomba de Jesus, ele escarnece. Ele é incrédulo, ele não dá ouvido que Jesus pregou. Ele não olhou para Jesus para conhecer quem Jesus era. Ele não teve a preocupação de dar ouvido o que Deus falava. E no final da vida, no último momento, ele não reconhece isso. Ele vai com deboche, com presunção, com arrogância, soberba, com a incredulidade que o diabo coloca, trabalha no homem, para o homem desprezar a palavra de Deus, ele vai escarnecer de Jesus. Aí o outro, o ladrão da direita, vem com a atitude que é essa atitude que Deus quer da humanidade. A atitude de arrependimento, reconhecer a sua miséria e olhar para Jesus como o único meio de salvação. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e clamar o socorro dele e buscar em Cristo solução para o seu problema maior. Porque o ladrão da cruz,
ele pediu salvação pela sua alma. Ele não tinha se convertido, não tinha vivido a palavra, mas ele tinha, na sua vida, dado ouvido à palavra. Tanto é que ele clama a Jesus, não é que tirasse ele daquela cruz. Ele pede a Jesus para salvar a alma dele. Lembra-te de mim. Olha o que ele diz a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem conheceu Jesus como Senhor e como Rei. Aquele homem entendeu a mensagem que Jesus pregava para a salvação da alma do homem. Ele clamou salvação na alma. Ele não estava preocupado com a morte física. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino celestial. O lugar de gozo, de descanso que Jesus nos oferece. Ele foi para abrir o caminho, preparar o meio da gente chegar também lá. Com a sua morte, esse caminho foi preparado, essa porta foi aberta, esse meio de salvação foi colocado como realidade para o homem perdido, que está com a sua alma correndo perigo de morrer para o inferno. Mas em Jesus, ele dá o descanso na nossa alma, no paraíso, no descanso, aguardando o dia da ressurreição. Então, o motivo pelo qual Jesus vai dizer ao ladrão que estava à sua direita, no versículo 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz que hoje, naquele momento, naquele dia ali em que eles estavam ali vivendo aquela situação, a partir do momento que eles fossem mortos, a alma deles, o destino eterno deles ia ser diferente. O do ladrão da direita ia para a condenação eterna porque não creu em Jesus. Mas o ladrão o do ladrão da esquerda ia para a condenação eterna porque ele não creu em Jesus. Mas a alma do ladrão da direita ia encontrar a salvação. Ia para um descanso no paraíso porque ele creu em Jesus. Eis aí a importância da nossa vida convertida em Jesus, a Jesus. A importância de crermos em Jesus para que encontremos e tenhamos o socorro do Senhor na nossa vida para a salvação da nossa alma. Porque quando deste corpo sairmos, há um destino terrível aguardando a humanidade que está sem crer em Jesus. Ai daqueles que partem deste mundo sem crer em Jesus. Ai daquele que morre a morte física saindo desse corpo sem crer em Jesus. Olha o que a Bíblia vai nos revelar. Olha o que Deus nos mostra na sua palavra. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Esta é a realidade que Deus quer que a humanidade conheça. É por isso que Deus convida o homem a ir a Cristo, porque Deus quer que todos se salvem. E o único meio de salvação que Deus oferece para o homem é Cristo. Quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Olha a importância de crer em Jesus. E eu acho interessante que tem uma coisa muito importante a gente observar. A gente vai ver que o relato aqui de Mateus, capítulo 23, do versículo 33 ao 48, vai relatar sobre esses dois homens. A observação que eu quero fazer é a observação daquilo que a Bíblia destaca. Um que estava à direita e outro à esquerda. Mas a palavra de Deus vai dizer que o da direita creu em Jesus e encontrou a salvação para a sua alma. E o da esquerda, ele manteve-se na incredulidade e não foi salvo. Não teve a graça de Deus na vida dele. E a observação é, o da esquerda representa os que zombam, os que não reconhecem a sua miséria, os que não tomam atitude de reconhecimento da sua situação
e buscar o socorro em Jesus. O da esquerda representa os que não reconhecem a Cristo. Os que não se importam com salvação na alma. Os que não dão ouvido à palavra que Cristo nos trouxe. O da esquerda representa isso. E olha o que vai acontecer com esses. Vamos para Mateus, capítulo 25, quando se fala à esquerda, né? Vamos ver o que diz aqui, o que revela a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25. Olha o que diz o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: vinde. Aliás, perdão. Aqui é os que estão à direita. Olha o que Jesus vai dizer, os que estão à direita. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado aonde? Vai lá, seu Jorge. Por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aonde? Aonde é que esse reino está preparado? Nos céus. O reino dos céus. Agora observe o que Jesus vai dizer ao da esquerda. É a palavra. É o que a gente vai conhecer aqui. Vamos ler o que está escrito no versículo 41 de Mateus 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é profético, isso vai acontecer. Jesus vai dizer aos que estão à sua direita: vindes, benditos de meu Pai, para desfrutar da vida eterna que está reservada para vocês. Mas o texto vai dizer que aos que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Isso significa que aqueles que creram em Jesus, aqueles que reconheceram o seu pecado, a sua situação de miséria, e buscaram em Cristo socorro, reconhecendo Jesus, quem Ele é e a importância dele para nós, tendo a necessidade de salvação na alma e buscando isso em Jesus, esses são os que representam os que estão à direita. Os que estão à esquerda são aqueles que negam, que não dão importância, que são loucos, que não se importam com o que Jesus ensinou, que não reconhecem a necessidade de Cristo, que não têm o reconhecimento da sua miséria espiritual, que se acham no direito de Deus operar o que eles querem, porque Deus é injusto. Se a pessoa morre, porque Deus é mau. Se a pessoa vai para o inferno, porque Deus é mau. O ladrão que estava à direita, ele reconheceu que estava naquela situação, indo para aquela condenação, porque ele merecia. Porque a gente tem que reconhecer a nossa miséria e buscar o socorro de Deus, aonde Ele nos mostra, para encontrar a graça e o favor dEle. Enquanto não reconhecer isso, o homem continua indo a juízo e condenação, representando os que estão à esquerda. Não tem nada a ver aqui, viu, irmão, de política, direita ou esquerda. Não tem nada a ver. Não mistura política com as coisas de Deus, não. Tem pessoas fazendo uma analogia com a política, esquerda, direita, não. Vamos ficar naquilo que é importante, só a palavra. Deixa a política para os políticos, cumpre o teu papel de cidadão, mas não te deixa dominar e viciar na política. Se dedique às coisas de Deus. Quando Jesus disse: dá a César o que é de César, cumpra o seu compromisso com os homens, mas se dedique às coisas de Deus. Eu não vou ser fanático de nenhum partido, de nenhum homem, de nenhum político. Eu não vou estar expondo-me, eu não vou estar arrumando problema com ninguém, nem inimizado por causa de política. Eu respeito cada um. Você é direita, você é esquerda, amém. Vamos se deter na palavra. Agora eu entro em combate, eu me desgasto pela verdade do Evangelho, pelas coisas espirituais, as coisas de Deus. Aí eu entro, aonde eu dedico e priorizo. Eu não misturo o meu ministério com política. Eu não trago aqui política e coisa de Deus. Eu me dedico só ao reino de Deus, a trabalhar aquilo que o reino de Deus ele nos orienta a levar para o povo. Só isso. Então, não tem nada a ver aqui, direita e esquerda, com política, tá certo? Os que estão à esquerda representam aqueles que rejeitam, que não têm o conhecimento de Cristo,
que não reconhece a sua miséria espiritual diante de Deus, que não tem arrependimento, que continua com o coração duro, que não contempla a importância de Cristo na vida dele, que não reconhece Jesus como o socorro da sua alma. O da esquerda representa isso. O da direita são aqueles que reconhecem a sua miséria, que busca o socorro de Deus em Cristo, que reconhece Jesus como Senhor, que dá ouvido ao que Jesus prega em relação à necessidade espiritual e que recorre a Ele. O da direita representa isso. Então, meus amados irmãos, essa breve explicação, esse breve esclarecimento sobre esse texto aqui de Lucas 23, no relato da crucificação de Jesus com aqueles dois homens do seu lado, é para a gente refletir e aprender. Aqui está o destino, a escolha da humanidade. Aqui a gente vê os dois caminhos que vão seguir a humanidade. Os da esquerda vão seguir o caminho da incredulidade, do deboche, da arrogância, da vida sem dar valor às coisas de Deus. O da direita representa aqueles que vão reconhecer sua miséria espiritual, vão reconhecer Jesus e vão se voltar para Ele no conhecimento do que Ele é e do que Ele representa para nós. A importância de Cristo na nossa vida para a salvação da nossa alma. Esses são os da direita. Então que você possa estar tomando a posição na direita, reconhecendo Jesus e tendo necessidade da sua alma, clamando a Jesus o socorro dela e olhando para Ele como o único socorro da tua vida, buscando nele esse socorro, porque Ele é o socorro enviado do céu para nós. O socorro de Deus para a humanidade é Cristo. A porta que Deus abriu, o caminho que Deus colocou para o homem chegar a Ele e ter acesso a Ele para a salvação é Cristo, é Cristo, é Cristo. E Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar. O ladrão da cruz, ele guardou essa palavra de Jesus. Jesus vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. O ladrão da cruz, o ladrão que estava crucificado com Jesus à direita, ele guardou essa palavra. Ele ouvia as pregações de Jesus. E ele creu. No momento importante da vida dele, ele tomou a decisão. Ele reconheceu Jesus e invocou o socorro do Senhor para a salvação da sua alma. E ele encontrou, enquanto da esquerda, o ladrão que foi crucificado com Jesus ao lado esquerdo, ele continuou na incredulidade. Não deu importância o que Jesus pregava. E levou com deboche. Não crendo verdadeiramente. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter entendido, não é, a exposição do que foi feito aqui agora nesse capítulo 23 de Lucas, do versículo 33 ao 48, levando para vocês esse entendimento, essa orientação, para vocês se precaverem, ser prudentes e entender por que precisam de Jesus e tomar uma decisão, não de incredulidade, mas uma decisão de crer, de crença em Jesus. Ah, irmão, eu sou crente, de onde? Ah, eu sou crente, eu vivo a minha fé, a fé católica. Ah, eu sou crente de igreja evangélica. Ah, eu sou crente de religião espírita. Eu sou crente de igreja de mormon. Você tem que exercer a sua crença, a sua fé. Não é por meio de uma religião, é por meio de Cristo e em Cristo. Sua crença, sua fé tem que ser em Cristo para você alcançar o dom gratuito de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês e por ter recebido esse momento de esclarecimento, para iluminação e conhecimento do entendimento da verdade de Deus que todos precisam. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.